Não fala o que você vê, mas fala aquilo que você crê. Esta é a mensagem que eu queria propor para si neste dia. Nós somos pessoas que nos impressionamos com as coisas. E normalmente nós falamos aquilo que nos impressiona. Mas o segredo da fé, o segredo de ter uma vida vitoriosa, começa no seu coração e na sua boca. Então comece a falar aquilo que você acredita. Mesmo que você veja as coisas acontecerem em sentido contrário, fale aquilo que você acredita. Isso é o que se chama fé. Estou-me a lembrar de Tomé. Tomé, só quando viu as marcas das feridas de Jesus, é que acreditou. E teve que as apalpar. Jesus mostrou-lhes, então ele acreditou. E Jesus disse assim: porque viste, creste, Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Eu gostaria de partilhar convosco esta mensagem que tenho a certeza que vai edificar o seu coração, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso querido Deus e Pai Celestial, e Jesus nos veio dar a salvação e a ensinar como viver uma vida de fé, e nós vamos ver isto na Bíblia, a ensinar uma vida de fé, uma vida que agrada a Deus e uma vida que edifica o nosso coração e que traz prosperidade e bênção às nossas vidas. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, como está escrito, ele diz assim, como está escrito, criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. E depois, quando saltando para o versículo 18, ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem. Olha aqui, atentar nas coisas que se não vêem. Como é que eu posso concentrar-me naquilo que eu não vejo? Não vê com os seus olhos carnais, mas vê com os seus olhos espirituais. As coisas que nós queremos já existem no nosso coração e é por isso que nós as chamamos à existência, com a nossa língua, com a nossa boca, com o nosso coração. O medo também faz isso, sabe? Porque aquilo que nós tememos impressiona o nosso coração e falamos. E nós temos por hábito falar as coisas que nos impressionam negativamente, mas deve ser ao contrário. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que norteiam a sua vida naquilo que acreditam, nas coisas boas que elas veem à frente. No futuro das suas vidas, elas acreditam, seguem-nas, falam-nas e atingem essas bênçãos, atingem esses patamares. Isso é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então Ele diz, criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas aquelas que se não veem são eternas, são espirituais. Falamos espontaneamente do que está no nosso coração. Em Romanos 10, versículo 8 e 9, diz que aquilo que nós temos no nosso coração é aquilo que nós falamos. Eu até gostava de ler em Romanos 10, verso 8 e 9. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha aqui, na tua boca e no teu coração. E isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Está a ver? Está a ver como este é o mesmo princípio? Crê-se com o coração e fala-se com a boca. Fale aquilo que você acredita. Não fale aquilo que você vê, porque aquilo que você vê muda. Aquilo que você vê é temporal, mas aquilo que você acredita é eterno. É espiritual, é eterno. Toca de falar aquilo que você acredita. E acredite em coisas boas. Acredite que é nas possibilidades. Não acredite não se concentre em impossibilidades. Concentre-se em possibilidades. Deus põe à sua frente coisas que são possíveis de atingir. Então olhe para as coisas possíveis da sua vida e siga-as e confesse-as e goze os benefícios delas. Porque Deus tem preparado para si bênçãos muito grandes para a sua vida. Deus tem preparado. Jesus veio a este mundo para que nós usufruíssemos dessas bênçãos no nosso dia a dia. Então fale aquilo que você acredita, não fale naquilo que você vê. Porque aquilo que você vê é temporal. Tiago 3, 4 a 6, você depois pode ler, você vai ver que a língua é um membro que nós temos. Ou nós dominamos a nossa língua ou ela domina-nos a nós. E normalmente a nossa língua automaticamente fala daquilo que nos impressiona. E então, se nós nos deixamos levar pela língua,
Ela leva-nos para o fracasso, para o insucesso, para a pobreza, para coisas que não edificam. É assim, se nós deixamos a nossa língua dominarmos, ela domina-nos. Então nós devemos dominar a nossa língua, porque diz que a língua é como o leme de um barco. O leme de um barco é um aparelho muito pequeno em relação ao barco, mas é ele que dirige o barco. Embora sendo pequeno, diz lá em Tiago. E a nossa língua também é um membro pequeno, a nossa língua dirige-nos. Se nós falarmos coisas boas, se nós falarmos coisas que são saudáveis, coisas que edificam, é assim que nós somos. Mas se nós andamos a falar aquilo que não é que está no nosso coração. Por isso nós devemos cuidar daquilo que pomos no nosso coração. Porque daquilo que estiver no nosso coração, a nossa língua vai falar. Então ponha coisas boas no seu coração. Ponha aquilo que você acredita, ponha as bênçãos de Deus, ponha coisas possíveis de atingir, não ponha impossibilidades, ponha possibilidades no seu coração e fale-as. Fale-as com alegria, fale-as com emoção, mas fale-as. Fale aos outros, fale a si mesmo, porque aquilo que você acredita, você deve falar. Eu estou-me a lembrar de uma história que se passou com os israelitas. Quando eles chegaram perto da Terra Prometida, mandaram os espias. E eles foram 12. E quando vieram de lá, trouxeram notícias. Eram notícias boas e eram notícias más. As notícias boas era que a terra era boa e que verdadeiramente era como Deus tinha dito, que emanava leite e mel. Uma terra fértil, uma terra boa para se viver. Mas tinha um problema, tinha lá gigantes. E sabe o que é que eles disseram? Eles disseram que eles eram vistos pelos gigantes como gafanhotos, mas eles também se viam a eles próprios como gafanhotos em relação aos gigantes. Veja como é que eles se viam. Viam-se como gafanhotos. A questão é esta. Como é que você se vê perante os gigantes da vida? Como é que você se vê perante os problemas? Vê-se como um gafanhoto? Vê-se como um insignificante? É por isso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que Satanás que está no mundo. Satanás vai agigantar-se para lhe fazer crer que você não vale nada, que você não consegue atingir os seus alvos, que você é um pobre que anda, que você nunca conseguirá levantar a cabeça. É isso que o diabo lhe vai dizer. Mas a Bíblia diz que você é um filho de Deus e diz que as bênçãos são para os filhos. Ponha isso no seu coração. É isso que deve estar no seu coração. Então veja, eles viram bênçãos, eles viram cachos grandes, eles viram terra fértil, mas também viram gigantes. E eu quero dizer que as bênçãos acompanham-nos toda a vida, mas as maldições também. O que é que você atrai à sua vida? As maldições que andam à sua volta ou as bênçãos que Deus já lhe deu? Aquilo que você crer no seu coração e falar com a sua boca, é isso que você vai ter. Então creia em coisas boas, creia em possibilidades, creia naquilo que é possível e fale-as. Seja esse o padrão da sua linguagem, porque assim você está a falar aquilo que Deus quer para a sua vida. Em Marcos, no capítulo 11, verso 23, diz assim: se você crer no seu coração e falar com a sua boca, dirá a este monte, ergue-te e lança-te no fundo do mar, e nada vos será impossível, disse o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez a gente vê que é crer no coração e falar com a nossa boca. Que a sua língua seja uma língua saudável. Que a sua língua fale aquilo que está no seu coração. Que as coisas que estão no seu coração sejam coisas saudáveis. Coisas que edificam. Coisas que trazem bênção à sua vida e à sua volta. Porque é assim que Deus quer que você seja. Por isso a Bíblia diz que o diabo anda à nossa volta. A fazer o quê? A tentar influenciar-nos com coisas negativas. Com impossibilidades, é tentar-nos pôr-nos para baixo. Mas aquele que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, leva-nos para Deus, leva-nos para as coisas boas, leva-nos para as possibilidades. É por isso que nós devemos orar e crer. Tudo quanto pedires, orando, crede com o coração que o recebereis e tê-lo-eis. A nossa oração é uma confissão também. Fale, ore em fé, ore aquilo que você acredita. Ore aquilo que Deus já lhe deu. Ore, creia e receba em nome de Jesus. Lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, os fluxos da vida. Guarda o seu coração. Não deixe entrar coisas más no seu coração. Não deixe entrar coisas que danifiquem a sua fé, que prejudiquem a sua fé.
que tragam pobreza, que tragam miséria, enfim, que tragam medo. Não deixe o seu coração ser cheio de coisas más, mas encha o seu coração com coisas boas. Porque se você tiver coisas boas no seu coração, você vai falar coisas boas. Porque a sua boca fala espontaneamente o que está no seu coração. É por isso que vamos ser julgados por aquilo que dizemos. Porque aquilo que dizemos vem do nosso coração, vem espontaneamente do seu coração. Então enriqueça a sua vida. Fale aquilo que você acredita e não aquilo que você vê. Não se esqueça que aquilo que você vê passa, mas aquilo que você acredita permanece. A conclusão que eu chego é: a língua benigna é a árvore de vida. Provérbios 15, verso 4 diz assim: uma língua saudável é a árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Portanto, tenha cuidado que a sua linguagem seja uma linguagem saudável. E para ela ser saudável, você tem que encher o seu coração com coisas boas. A minha oração, o meu desejo é que você, a cada dia, pense naquilo que é possível, pense naquilo que a Bíblia diz que você é um filho de Deus, que as bênçãos de Abraão são suas, que as bênçãos são para os filhos. Se as bênçãos são para os filhos, as bênçãos são para si, que é um filho de Deus. Viva a cada dia falando aquilo que você acredita, acreditando nas coisas que Deus já lhe deu e que são boas e que dão frutos bons para a sua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus.